Vamos em frente com outro destaque agora. O jornalista Glenn Greenwald afirmou que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tem sido censurado por plataformas de tecnologia. Glenn declarou, abro aspas, ele tem sido repetidamente censurado por grandes plataformas de tecnologia. Quando falou sobre Covid, estava sendo censurado. Ao falar das próximas eleições, estava sendo censurado. Então, basicamente, Facebook e Google estão ditando aos brasileiros o que eles podem ou não podem ouvir, incluindo o que vem do presidente eleito de forma democrática. Não importa o que você pensa de Bolsonaro, deveria achar que isso é um problema sério. Fecho aspas. O jornalista disse ainda que a dinâmica que acontece com o chefe do executivo brasileiro é muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, quando todas as Big Techs se uniram contra Donald Trump. Glenn Greenwald falou sobre a perseguição a Bolsonaro durante uma entrevista ao programa de Tucker Carlson, da Fox News. Abra esse giro com você, Ana. Temos 1 minuto e meio. Aí é que tá, Vitor. Existe um grande ponto de interrogação nessas declarações do jornalista Glenn Greenwald. E elas são verídicas, né? São verdadeiras. O presidente Bolsonaro tem sido censurado por plataformas, mas o interessante disso tudo é que eu acompanho o jornalista Glenn Greenwald no Brasil e o jornalista Glenn Greenwald nos Estados Unidos. E, sinceramente, Vitor, são duas pessoas completamente diferentes. No Brasil, ele é anti-Bolsonaro, ele é anti-governo. Obviamente que isso deve ter alguma relação com o marido dele, que faz parte aí do cenário político de oposição ao governo. E aqui nos Estados Unidos, o Glenn fala sobre liberdade, ele abandonou há muito tempo os democratas, ele defende liberdades que nós defendemos no Brasil. Então, resta saber se essa entrevista do Glenn, se ele falaria a mesma coisa que ele fala de maneira assídua aqui no Tucker Carlson, que recentemente esteve no Brasil entrevistando o presidente Bolsonaro, se ele falaria as mesmas coisas e defenderia as mesmas liberdades que ele defende aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Fica aí o questionamento. Você, Cris, 1 minuto e meio. É exatamente isso que eu estava lembrando, né? Como é que pode uma pessoa ter tanta sensatez ao comentar a mesma notícia num país e tanta insensatez em outro país? Mas ok, vamos pegar a parte da sensatez. Ele está não só correto, como ele está acrescentando ainda mais para os americanos conservadores, que são aqueles que assistem à Fox News e assistem ao programa do Tucker Carlson, acrescentando informações àquelas que o próprio Tucker Carlson trouxe recentemente para essa audiência ao vir ao Brasil entrevistar o presidente Bolsonaro. E eu vou lembrar uma pergunta que ele fez ao presidente Bolsonaro: por que não existe uma Fox News no Brasil? E o presidente disse: olha, a CNN já está aqui. Então, não estejamos desatentos aí se eventualmente houver interesse de mais redes conservadoras se estabelecerem no Brasil, porque há sim uma carência de notícias, de informações trazidas para esse público que não acredita mais na imprensa de um modo geral, e não acredita porque a gente viu no que se transformou a chamada outrora grande imprensa, né? Atual consórcio, como bem define o Fiuza, aliás, como bem se definiram eles próprios, né? Os veículos de comunicação que se aliaram, antigamente eram concorrentes, como é comum em todo o setor, as empresas que atuam na mesma área concorrem entre si, atualmente andam todas juntas de braços dados, publicando manchetes iguais, inclusive textos iguais, e sempre atuando exatamente como vem atuando esse grupo LIDE aí, o grupo Lehman, ao levar a tal da Brasil Conference para o exterior. Então, são todos partidos de oposição iguaizinhos ao nosso STF também. Fiuza, 1 minuto e meio. Olha, é o que nós estamos falando aqui anteriormente, né? Querem transformar o espaço da opinião pública no setor monopolista. Então, eu estava dizendo, querem transformar a discussão sobre urnas eletrônicas no Brasil em tabu, querem caçar. O Supremo já disse, já caçou o mandato de um deputado com quase 500 mil de votos no Paraná. E esses acordos aí com plataformas, o que é isso? Acordos para quê? Aí eles criam essas figuras mitológicas de fake news, gabinete do ódio, onda disso, atos antidemocráticos, né? Os ministros que são aí os propagadores
da democracia, que criticam os atos antidemocráticos, não aceitam o convite do Senado para ir lá falar sobre os seus atos. Eles são os democratas, agindo dessa maneira. Então, é claro que isso vai muito além de uma disputa eleitoral. Nós estamos diante de uma situação de ação obscurantista, reacionária. A discussão sobre saúde foi proibida dessa maneira, no grito, na mão grande, na base da brutalidade. Isso aí tudo é brutalidade, né? São esses big aí, big tech, big pharma, que decidiram, bloquearam, impediram médicos de discutir tratamento, impedem a discussão sobre eficácia e segurança de vacinas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a classe médica, isso é uma vergonha para a comunidade científica, isso é uma vergonha para o jornalismo. São interdições gravíssimas, nunca se viu nada tão brutal contra, não vou nem mais falar a liberdade, contra a dignidade. E é claro que, no aspecto eleitoral, estão fantasiados aí, daqueles que, não, nós estamos defendendo aqui o bem, que é o progressista, que é conversa fiada, conversa fiada. Se tem integrantes da máxima corte judiciária, no caso brasileiro, participando de eventos partidários, a gente não está discutindo conservador, liberal, progressista, nada disso, a gente está discutindo democracia. A gente está discutindo servidores que não estão agindo com equilíbrio. Isso é muito grave, isso é muito sério. E aqueles que estão clamando por liberdade, liberdade de escolha médica, liberdade de expressão, liberdade de voto, liberdade de apostar num governo que tem aí tido êxito em relação aos indicadores macroeconômicos, a redução do Estado. Qual é o problema? Não tem nada a ver com ideologia isso. Querem barrar, querem criar um poder particular na base da mordaça. Então, o Glenn Greenwald realmente fazendo a ressalva de que ele é meio lastimável que você tem aqui, né, dizer, o Glenn está dizendo. Não é o Glenn que está dizendo, está todo mundo vendo. Você que está vendo aqui os filmes está vendo isso, não está? Então está todo mundo vendo, está na cara de todo mundo. Esse cabresto aí, você não pode discutir as coisas. Vem aí um pau-mandado de STF, de sleeping, não sei o que lá, e manda cortar a tua cabeça. É assim ou não é? Aí alega um negócio, ideologia, não sei o quê. O Glenn Greenwald realmente foi aquele que tentou desacreditar a Operação Lava Jato, que participou de uma operação, enfim, a gente tem que registrar aqui que foi uma operação patética. Não é a pessoa de quem a gente depende para fazer essa crítica. Essa crítica você tem que fazer, todos têm que fazer. Isso aí é a última fronteira da sua dignidade. Eu não estou nem mais falando de liberdade. A eleição norte-americana, como a Ana Paula já explicou exaustivamente aqui, foi um escândalo a eleição norte-americana. Foi um abuso, foi uma lambança. Já temos documentários mostrando a torrente de irregularidades que não foram devidamente aferidas. E são esses mesmos que estão por trás. São esses ricos, esses bilionários lá da Agenda 2030 que estão lá. Eles não querem mais a democracia. Eles não querem, eles só querem o clube. É o clube onde eles decidem quem é que vai. Está lá o Joe Biden, que não sabe botar uma medalha, que cumprimenta fantasma, que faz propaganda enganosa de vacina, que serve ao lobby. Então é isso, é um grupo de ricos e bilionários, Klaus Schwab, Bill Gates, etc. Esses personagens estão mandando em todos os instrumentos que antigamente serviam à democracia e é claro que, no caso da eleição brasileira, vão tentar a mesmíssima coisa. Roberto Mota, para fecharmos, vou repetir o tempo, Mota, 1 minuto e meio. Olha, eu fico feliz de saber que eu não sou o único que não entende o fenômeno do Glenn, né? Eu tenho vários tweets aí discutindo com ele, posições dele, as aventuras dele no The Intercept. De repente, ele começou a assumir posições diferentes. Em maio de 2021, ele publicou um artigo na Fox News falando da teoria do vazamento do vírus do laboratório de Wuhan.
depois ele falou sobre um pagamento que o Hunter Biden recebia de $2 milhões para recuperar ativos da Líbia, depois ele falou sobre o laptop do Hunter Biden, ou seja, ele começou a dizer a verdade, a contrariar a narrativa da grande mídia. E aí eu fiquei sem entender nada, e eu fico feliz em saber que eu estou em boa companhia nessa confusão.